Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Nesse instante, iniciamos a palestra doutrinária do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade. Agradecemos imensamente por esta oportunidade, por estarmos aqui juntos, reunidos em nome do Cristo, para mais esta noite de reflexão. Então, vamos iniciar as nossas atividades com a prece. Querido benfeitor amigo, diante de vós, nos apresentamos como somos, carregando as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos desafios, mas também as nossas conquistas, o nosso brilho, tudo que é fruto do nosso trabalho e do nosso esforço. E diante de vós, rogamos por estes momentos, minutos que aqui ficaremos juntos. O propósito é o teu Evangelho, Senhor, onde tem primazia e sentido para nos fazermos imbuídos nessas reflexões profundas da tua mensagem, o encontro pessoal, a busca por nós mesmos. Auxilia-nos neste processo, para que alcancemos o melhor de nós a cada experiência. Fica conosco, Senhor. Gratidão imensa. Em O Livro dos Espíritos, na questão 621, é uma questão que está no capítulo 1º da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Nós nos lembramos que a terceira parte, ela é direcionada às leis morais. E logo nesse primeiro capítulo, que é da lei divina ou natural, é onde nós encontramos essa questão 621. E tem o seguinte questionamento: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos, eles são bem taxativos e respondem: na consciência. Kardec, com toda a sua acuidade, com toda a sua profundidade de reflexão, homem com muita experiência nesse labor da investigação, da curiosidade, da dedicação e da disciplina, ele traz a letra A como um questionamento diante da resposta que os espíritos concederam. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Se a lei de Deus está escrita em nossa consciência, não tinha nenhum sentido, não necessitaria de que ela fosse revelada. E os espíritos respondem: ele a esquecera, o homem, e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Todas as vezes que lemos esse trecho, e o que vem antes, com conhecimento da lei natural, o que vem depois, trazendo a missão dos homens para a revelação, o verdadeiro sentido de profeta, enfim, de todos esses que elaboram, ou de tudo isso que está em torno dessa consciência, nós ficamos a meditar no sentido desta palavra, consciência. Qual é o seu significado? Se olharmos por um aspecto clínico da função orgânica das pessoas, olhando nos seus aspectos de palavras médicas ou diagnósticos, nós podemos ter um sentido do que significa consciência e inconsciência. Então, por exemplo, se alguém sofre um acidente, tem uma enfermidade que traz lesões cerebrais, traz lesões nesta parte
do discernimento e precisa de uma observação médica a respeito disso, pode-se dizer que essa pessoa que está em coma, ela não está consciente. Consciente no sentido de estar desperto, de estar em vigília, de estar atento às realizações destas coisas materiais e poder responder dentro dessa realidade material. Então, uma pessoa que tenha lesionado o seu organismo a tal ponto de ficar na inconsciência, observamos que há uma ausência de percepção desse todo de se movimentar nesta vida material. Então, aí guardaria um sentido. Sentido equivalente a quando as pessoas fazem uso de entorpecentes. Por exemplo, a lei seca, que estabelece no nosso país o regramento para a direção de veículo automotor e, para isso, não fazer uso de bebidas alcoólicas, faz aquelas blitz que param as pessoas no trânsito e, naquele momento, a intervenção de um aparelhinho chamado bafômetro, que vai medir, que vai dizer exatamente a quantidade de álcool no organismo. E algumas situações, as pessoas que fazem essa intervenção encontram pessoas que não deveriam estar naquele estágio, não deveriam estar naquela condição de condutor de um veículo, porque estão saindo de uma consciência no sentido de apresentar reflexos, de apresentar condições de manter a própria sobrevivência e a sobrevivência dos demais, numa direção autoprotetiva e numa direção protetiva aos demais, justamente por ter saído de consciência neste olhar, de estado de vigília, de não poder responder com a mesma rapidez, com o mesmo dinamismo, com a mesma atenção, por estar sua consciência comprometida, nesse sinônimo de estado de vigília. Então, a própria lei estabelece alguns níveis de álcool que não é possível realizar essa condução de veículo automotor, justamente por sair dessa possibilidade de uma defesa, de uma ação por si mesmo, da manutenção da integridade dos fatores reacionais do indivíduo, capaz de evitar um acidente, de evitar alguma situação muito dificultosa para si e para os demais. Então, esse olhar de consciência sobre este aspecto nos traz uma forma de ver esta expressão. Mas podemos olhar também num conceito psicológico, onde aí nós temos consciência, inconsciente, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, onde essa consciência representa a ciência de si. Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos a consciência de nós mesmos. Logo na fase ainda infantil, e a nossa fase infantil ela é extensa justamente para permitir esta consciência, para que a criança identifique que ela é um ser humano. Então, ela vai se identificando aos poucos, identificando o que está ao seu redor, identificando onde está enquadrada, no sentido de família, de realização, de realidade familiar, mas também ela vai percebendo essa sua humanidade. É diferente com os animais irracionais. Os animais possuem consciência? Claro que não. Eles não têm de nenhuma forma ciência de si mesmo. O macaco sabe que é um macaco? Que está classificado de tal forma, que essa é a sua família, a sua espécie? Não tem esse conhecimento. O ser humano, no grande contexto da criação, é aquele dotado de consciência. Em que consciência, livre-arbítrio, vontade, pensamento, são atributos da condição espiritual do ser individualizado, não de psiquismo, onde nesse psiquismo existe tudo muito como se fosse uma amálgama, reunido, e não tem a percepção na condição animal, vegetal, mineral de si. O animal não sabe, o vegetal não sabe, nem o mineral. Eles não possuem essa consciência, nem mesmo os demais atributos. A ponto
de fazer com que haja essa percepção individual. Quem tem esta percepção é o ser humano, que dá o salto neste ponto da criação e individualizado é dotado destas ferramentas que nós muito bem sabemos que Leon Denis as chama de potências da alma, e estas ferramentas vão alavancar o processo de evolução do ser, trazendo a possibilidade de adentrar nesta área racional, nesta área da consciência. E aí sim, fazer um caminho pela percepção de si mesmo, que inicialmente é essa consciência, essa ciência de si, ciência do que é o si e o do que não é, do que me pertence enquanto individualidade e que não me pertence, que são das coisas que estão ao meu redor, que eu vou, como ser humano, classificar, denominar, atribuir função, utilizar. Tudo isso a partir desta possibilidade consciencial. Existe uma provocação muito interessante do espírito Joana de Ângeles nesse livro, Triunfo Pessoal, psicografia de Divaldo Franco, a história leal. E logo no seu capítulo 1, esse livro é muito profundo, é da série psicológica, logo no seu capítulo 1, que é denominado O Cérebro e o Espírito, nós encontramos um subitem que a benfeitora denomina de o alvorecer da consciência. E logo no primeiro parágrafo, olha o que ela nos traz como provocação. A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação quando não havia nada. O mito da criação, nós também vamos nos lembrar, é o mito que traz a origem do ser, que remonta ao mito de Adão e Eva, que remonta lá aquele momento em que os dois estavam desconhecidos do que estava presente ao seu redor, e acontece aquele momento em que há o diálogo com a serpente, a Eva come do fruto proibido, e daí advém a perda, advém a queda de ambos. Para esse auxílio, a gente toma da Bíblia Sagrada. Nós encontramos na Bíblia, assim chamado, Antigo e Novo Testamento, onde a gente encontra no Pentateuco de Moisés, os seus livros são Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo, e o primeiro deles, Gênesis, que não se confunde com a Gênese kardeciana, Gênesis. E no seu segundo capítulo, nos versículos 16 e 17, encontramos a expressão trazida por Moisés, e assim se encontra. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso o Senhor falando para Adão e Eva. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a ideia de criação neste mito é que esses homens, esse homem e essa mulher existiam, estas pessoas existiam, mas não tinham feito o uso, não tinham comido desta árvore do fruto proibido. E no capítulo 3 deste mesmo livro, Gênesis, encontramos intitulado A Queda do Homem. Os versículos são 4, 5 e o versículo 7. É o momento em que a serpente ganha voz. Então a serpente disse à mulher, disse a Eva: é certo que não morrereis. Chamando uma astúcia, é óbvio que não morrerás. Não tem sentido isso, não tem lógica. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, deste fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Abriram-se então os olhos, eles comem, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos,
E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós perguntamos, quando eles iniciam o diálogo com a semente, eles estavam vestidos ou eles estavam sem roupas? Se quando eles comem do fruto daquela árvore, eles abrem os olhos e constatam que eles estavam nus, na hora da conversa, minutos antes, eles estavam vestidos ou eles estavam sem roupa? Obviamente que eles estavam desprovidos de roupas. Somente quando eles sorvem deste fruto, no momento em que eles avançam, é que eles conseguem abrir os olhos e identificar que estavam sem roupas. E a partir daí eles costuram roupas e colocam neles uma cinta e colocam neles. Percebamos a simbologia destes 2 capítulos de Gênesis, capítulo 2 e 3 do livro Mosaico, primeiro livro de Moisés, onde nós vimos esse símbolo trazido para explicar esta árvore do conhecimento que se chama consciência, que se chama o salto em que o ser faz da condição de psiquismo, onde tudo que era de percepção, de experiência do reino mineral, vegetal, animal, tudo que vinha como vivência, como situações que vivenciaram nas experiências diversas, tudo estava muito misturado nesse psiquismo, não havia uma individualização. A partir do momento em que há esta evolução, como o Livro dos Espíritos nos traz, demonstrando ali no último capítulo da segunda parte, os 3 reinos, dizendo-nos um pouco sobre esta migração entre os reinos. Quando ali se advém a individualização do ser, vem o que nós chamamos de princípio inteligente, espírito já individualizado, agora com E maiúsculo, como nos mostra a codificação, já para migrar para esta vivência individualizada. É isto que simboliza esta transmudação de um momento onde tudo estava muito misturado no psiquismo, onde ego e aspectos divinos estavam misturados, não tinha individualização, e advém a individualização no ser, como explica a benfeitora, em que ego e consciência estão definidos, que ali advém o passo desta individualização e todo o processo dessa conquista sobre nós mesmos. Nesta faceta psicológica, Jung tem ensejo de dizer que consciência é um facho de luz que se debruça sobre a situação, aclarando e fazendo com que nós enxerguemos aquilo que não fazia parte, não fazia objeto da nossa percepção. Faz com que nós enxerguemos, se aclara, se faz notável, como no mito da criação. Se faz perceptível, e a partir desta percepção, algo vai precisar ser feito pelo ser. Na seara da psicologia, o perceber é o desiderato, é o objetivo. Perceber-se, identificar-se, sem nenhum juízo de valor, sem qualquer tipo de julgamento, mas identificar simplesmente o que me cabe, o que não me cabe, o que me pertence, o que não faz parte de mim. Esse é um estado consciencial, em que o olhar para esta consciência, no próprio dizer de Jung, a consciência seria aquela ponta do iceberg que nós conseguimos identificar, aquela camada de gelo que fica na superfície da água e que seria possível que nós identificássemos. E que toda a profundidade do iceberg seria essa inconsciência, em que arquiva, no dizer de Jung, no inconsciente coletivo, no consciente pessoal, as experiências transatas. O inconsciente coletivo da história da humanidade, da evolução dos seres, e que nós guardamos neste cérebro que veio caminhando na evolução, de cérebro ainda numa condição primitiva, para depois identificar emoções, para só depois identificar sentimentos. Como muito bem descreve Lázaro em A Lei de Amor. Quando Lázaro define que no início nós somos instintos,
depois sensações, para depois sentimentos. Ele demonstra muito bem esta evolução cerebral, de apresentar inicialmente apenas uma condição reptiliana, onde as percepções são instintivas, de sobrevivência, de lidarmos com as coisas no aspecto de mantermos a nossa integridade, de identificarmos a vida como esta grande luta de termos o nosso espaço, de termos o nosso alimento, de termos a proteção para a nossa integridade, de termos a nossa família, como grupamento humano de junção de pessoas que se inicia para esta defesa do que é seu, e nisso cria-se esse instinto, essa inteligência instintiva, que faz com que, de uma forma muito habitual, muito rápida, tenhamos e realizemos até os dias de hoje. O instinto, ele não se perde. Nós hoje, enquanto seres num ponto máximo de evolução, deste contexto da Terra, na expressão das criaturas que aqui se encontram, essa condição hominal, o ápice dessa evolução, nós encontramos diversas condições em que somos instintivos. Quando abandonamos absolutamente tudo e seguimos para salvar alguém. Meu irmão estava numa praia da orla aqui do nosso estado, daqui da Bahia. Ele estava a contemplar o mar, como ele disse, eu estava olhando, estava orando a Deus, quando de repente ele viu alguém que estava perdendo as forças no mar, porque descia, subia, desaparecia, e ele não refletiu absolutamente nada, tomou da boia que estava assim ao lado, saiu correndo, lançou-se ao mar, trouxe uma primeira pessoa que tinha ido ao encontro daquela que estava perdendo as forças, estava se afogando. Ele trouxe e foi ao encontro do outro. Qual foi o tipo de reflexão que ele fez? Instinto de salvar alguém, de buscar a vida, de trazer a vida à tona. E isso acaba sendo algo que se mistura com os nossos hábitos e fica muito mais fácil que nós nos desempenhemos naquilo que precisamos realizar, naquilo que é da defesa ou da proteção da vida. Mas à medida que este cérebro vai ganhando a condição límbica, que apresenta um avançar a partir desta condição reptiliana, nós saímos desta ideia, partimos desta ideia de instinto e avançamos para as emoções, para as sensações. Então, a região límbica traz ali para nós a possibilidade de vivermos emoções, de vivermos sensações, como muito bem nos descreve Lázaro. E, por fim, o neocórtex, esta condição cerebral que nós temos, completa do encéfalo, que traz a possibilidade do pensamento, da reflexão, do raciocínio, da elucubração do sentimento. Dessa emanação mais amadurecida de uma percepção do todo. Cérebro, que é a organicidade física que evoluiu ao longo deste processo de transformação da organicidade do organismo para melhor atender à nossa necessidade quanto espíritos. À medida que mergulhávamos e saíamos nesse processo de evolução, em que o elo perdido encontra-se nesta percepção do plano espiritual e do mergulho em sucessivas vezes na existência física, podemos imprimir ao corpo a sua evolução, através da impressão perispiritual, através deste organizador biológico, para nos trazer aquilo que necessitamos para o nosso processo de caminhada. Então, da mesma forma que temos essa sucessividade de experiências, saindo desse instinto, sensação, sentimento, é que percebemos que neste processo fica gravado no que Jung chama de inconsciente coletivo, essa nossa história, essa nossa caminhada. E que advém nesse momento aqui que estamos como um impulso, como uma reação, como um comportamento intempestivo, que emerge deste inconsciente que nós não temos consciência, não temos ciência dele, e faz com que nós tenhamos atitudes que, quando vem à tona, nós dizemos, puxa, mas isso está em mim? Mas esta ferocidade, mas este ímpeto, isso está em mim? Eu não tinha consciência disto. A partir do momento que vem à tona, nós vemos este processo
de identificar consciencialmente esse nosso processo, essa nossa realidade. E o inconsciente pessoal, que é o nosso arquivo, que Jung fala de que vem do berço até o momento de agora, mas que também, na nossa percepção espiritual, no nosso entendimento reencarnatório das múltiplas existências, é o nosso arquivo, nosso, pessoal, das nossas conquistas, das nossas vitórias, das nossas dificuldades, e que advém nesse recôndito, com essas diversas camadas em que a consciência é esta pequena parte. Então, quando se apresenta por este olhar da psicologia, é um olhar de identificação. A filosofia também nos fala de consciência. E o processo filosófico já é um processo de valoração. Já é um processo que faz com que tenhamos de mediar ou de entender o que é certo e o que é errado, o que é bom do que é mal. A filosofia já nos conduz a princípios, a valores sobre esta consciência e permite que nós identifiquemos, que valoremos, não só que saibamos como identificação aquilo que nos pertence, mas se aquilo que nos pertence é bom ou mal, se aquilo que nos pertence é certo ou errado. E aí advém toda a proposta filosófica, como, por exemplo, de nós termos diferentes filosofias no comportamento humano, no comportamento material. Consciência ambiental. Consciência ambiental é imprimirmos este aspecto diante da natureza, diante do meio ambiente, daquilo que é certo fazer, daquilo que não é certo fazer, daquilo que convém fazer, daquilo que não é possível realizar, por conta dos efeitos que são originários daí. A benfeitora, no livro Momentos de Consciência, nesse aspecto da seara da percepção valorativa da consciência, ela traz-nos um exemplo de um médico especializado na área da pneumologia e que diz aos seus pacientes, olha, não é bom fumar, não é bom porque traz estes e estes malefícios, traz estas e essas situações, e aí a benfeitora diz, esse mesmo médico que instrui seus pacientes a não usar do tabagismo, pelas consequências que advém, ele faz uso para a sua própria vida, na sua própria rotina e dinâmica da sua vida. Pergunta a benfeitora, possui consciência? Por saber intelectivamente um aspecto científico de danos, mas não aplicar, não valorar, não trazer como filosofia de vida, tem consciência? Não tem consciência, em que pese ter um saber, um conhecimento a título de informação e de instrução para outrens, mas não para si mesmo. Todo este assunto, desde a questão 621, que nós começamos a nossa conversa, passeando por estes aspectos do conceito da consciência, ou de sua percepção, nos remonta a um momento muito ímpar da história de Jesus, onde a nossa mente recua e adotamos as paisagens descritas pela benfeitora Amélia Rodrigues neste livro, Primícias do Reino, a sua primeira obra, a primeira obra que o espírito Amélia Rodrigues trouxe para a psicografia de Divaldo Franco. É um livro belíssimo, ela que é denominada a aquarelista do Evangelho, que traz as paisagens com cores tão expressivas que nos fazem sermos remontados àquelas cenas e muito mais, às vivências e às experiências. Então, adotando desta tela pintada pela benfeitora, ela nos traz a alusão de uma passagem que está descrita nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João não traz essa passagem, mas eles 3, em diferentes capítulos, diferentes formas de abordagem, eles trazem essa passagem. E quando nós falamos deste assunto de consciência, é esta imagem que nos vem à cabeça.
de um jovem que estava na sua mente refletindo sobre as palavras que tinha escutado de Jesus. O interstício entre o que Jesus falou e o que ele iria falar, de um diálogo que iria ser travado posteriormente, foi muito pequeno. Mas a benfeitora destaca todo o divagar da sua mente, dos seus pensamentos, das suas formas pensamentos, das imagens que eram exteriorizadas a partir deste atributo pensamento, e que é uma verdadeira investigação e, ao mesmo tempo, um grande mergulho, onde aquele jovem não fazia ideia de que aquilo iria acontecer. Diz a benfeitora que ele sentia que algo inusitado ia acontecer na sua vida naquele dia. Tanto que ele elege, ao finalzinho de uma tarde, caminhar. E ele passava por aquelas pairagens bem bucólicas a refletir, quando de repente ele encontra-se com Jesus. Ele não sabia que aquele encontro estava marcado. Porque todas as vezes que Jesus, que a gente tem esses momentos emblemáticos com o Cristo, esse encontro está marcado. A gente pode desconhecer, pode não ter ideia dos detalhes, mas somos direcionados exatamente para aquilo que Ele almeja de nós. Para que estejamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para que nós sejamos a pessoa certa a realizarmos o que quer que seja. Que naquele momento, de forma tão intensa, nós nos encontramos com Jesus. Assim aconteceu com cada um de nós. Seja nesta existência, onde nós nos reencontramos com Ele, sempre tem alguma coisa forte que simboliza este reencontro. Mesmo que tenhamos nascido numa religião, em um berço religioso, que nos fez desde cedo conhecer Deus, conhecer Jesus, mesmo assim, quando nós vamos ampliando a nossa consciência, nós vamos nos permitindo ressignificar o Cristo em nós. E vamos tendo encontros e reencontros estimulados por Ele, para que tenhamos a percepção exata do significado dele em nossas vidas, da profundidade do teu evangelho para a nossa existência. Pois bem, aquele jovem tinha um encontro marcado com Jesus, mas não sabia. Resolve simplesmente sair andando por aquelas pairagens, e ali está o mestre. Naquele momento que a narrativa se inicia, a benfeitora o coloca num cenário silencioso materialmente e extremamente agitado mentalmente. Ele está a fitar Jesus e Jesus espera dele alguma coisa. E ele estava passando pela mente o diálogo. O diálogo tinha sido mais ou menos assim. Sabendo que aquele era o mestre, porque já era anunciado por aquelas redondezas, o jovem pergunta então o que é necessário fazer para que se conquiste a vida eterna. E Jesus diz que é necessário cumprir os mandamentos. O jovem, mas quais mandamentos? E Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, amar ao próximo como a si mesmo, de não matarás, não roubarás, não adulterar, não cobiçar. E Jesus declina os mandamentos. E o jovem diz: mas isso eu já faço. Mas isso eu já cumpro. Eu sou alguém que cumpre estes mandamentos. E Jesus então diz: vá, vende tudo que tem, dá aos pobres, retorna e segue-me. Foi isso que Jesus falou. Nesse momento que Jesus fez essa proposta, o jovem parou e ficou pensando: como assim?
entregar tudo? Como vender tudo? Mas como eu posso me desprender de todas essas coisas? E começou a criar argumentos na sua mente, dizendo em silêncio para si mesmo: mas eu sou capaz de me desprender de tudo. Eu sou capaz de dar as coisas às pessoas. Então ele volta-se a Jesus, após uma reflexão profunda, e diz: mas eu sou capaz de desprender-me de tudo. Eu sou capaz de vender as coisas, eu sou capaz de realizar tudo isto. Jesus o interrompe e diz: dá-me a ti, não as coisas, a ti. O jovem titubeia. Quem era ele para falar desta forma? Quem era aquele que estava à sua frente, que se apresentava com tamanha autoridade? Quem era ele para dizer que ele devia doar-se a ele? O que significava isto? O jovem pensa nos jogos da Cesareia, que ele havia preparado. Ele diz: mas deixa eu ir aos jogos. Está tudo pronto. Os animais, os servos, as bigas, tudo está pronto. E Jesus diz: para você, o reino dos céus começa hoje. Não dá para adiar. O jovem fica impactado, confuso. Por dentro gritava: eu quero ir contigo. Eu quero te seguir. E até o fim. Mas ele entendia que a sua vontade não era suficiente para mudar o seu cenário exterior. O seu cenário exterior dava muita atenção ao poder e à riqueza. Não riqueza de bens, não riqueza de moedas, mas de status. Do que as pessoas poderiam observar, do que faz bem ao ego, à persona, aquilo que traz na superficialidade o cartão de visita. Aquele jovem dava muita importância à riqueza juventude, de se comparar com aqueles que já estavam aposentados, que já não tinham o mesmo vigor, e ele, com todo o vigor, poderia ganhar aquelas corridas, aqueles jogos. Poderia vencer e ter a glória, o poder, o destaque. A sua beleza seria ovacionada e teria o seu destaque aí sim, depois. Ele entregaria tudo e seguiria Jesus. Mas Jesus faz o principal pedido: dá-me a ti. E o jovem, após um novo silêncio, olha para Jesus e diz: perdoa-me. Se me amas, me espera. E sai correndo. O desfecho, os evangelistas não narram, mas nós já sabemos, já escutamos algumas vezes, da própria narrativa de Divaldo Franco, de que ele vai chegar do dia dos jogos, ele todo preparado, ali os seus servos a estruturar tudo, a dar toda a base, os animais prontos, o transporte, o veículo pronto, e é iniciada a corrida. E numa curva, na segunda ou na terceira curva, os cavalos deles se batem com os cavalos de um outro veículo, se misturam, os cavalos vão ao chão, o transporte também, ele é lançado, e ali, com o seu corpo físico bastante debilitado, percebe que a sua vida vai embora. A existência física vai embora. Ali não tinha riqueza, poder, juventude, beleza. Nada disso tinha significado. Ele estava ali a sós, com os animais que vinham posteriores e que passavam por cima, porque não tinha como cessar. Quando ele vê, lembrando-se de Jesus, ele vê que uma mão estende-se a ele, erguendo e o convida
para que ele possa iniciar o seu processo de adentrar o reino dos céus. A benfeitora, quando Jesus, o jovem, se despede, sai correndo, Jesus guarda em si uma lágrima, que os discípulos chegam e perguntam: mas o que houve, mestre? Muito difícil, responde Jesus, que um rico entenda o reino dos céus, encontre o reino dos céus. Não é riqueza material. São aquelas condições que nós apresentamos como riquezas, das quais nós temos dificuldade de nos desprendermos. Onde neste processo da busca pela autoconsciência, permitimos ainda os aplausos, as honrarias, as deferências ao que está externo, ao que agrada esta condição egóica da superficialidade. No momento que o jovem ouvia de dentro gritar: irei contigo, Senhor, era o seu interior, o self, numa linguagem psicológica, que gritava, desejando que naquele ensejo também material e exterior existisse a paz que tanto buscava. Era o grito interno da nossa essência divina. Quando, diante de diversas situações, também temos ensejo de decidir entre a superficialidade ou a profundidade. Porque este mergulho a que o jovem foi convidado é o convite que Jesus nos faz sempre. Encontrar-se com Jesus é questionar-se. Se nós não nos questionamos, não nos encontramos efetivamente com Jesus. Encontrar-se com Jesus é questionar-se. É perguntar o que é necessário fazer para ter esta vida eterna, que é a vida da imortalidade. O que é necessário fazer? Se quer vir após mim, disse ele, nega a si mesmo, renuncia a si mesmo, toma da cruz e segue-me. Renunciar a si mesmo é esta camada exterior do si. É isto que vivemos aqui na materialidade e imaginamos que esta vida reencarnatória é um grande passeio, onde muitas pessoas, sem a consciência ainda do que vieram a realizar, enveredam-se dia após dia, na sucessividade de uma ânsia por riqueza, poder, beleza, juventude, ou convites ilusórios que a matéria, quando não entendida na sua real função, nos provoca a vivenciar. Quantos seres humanos permanecem ainda em níveis iniciais de consciência, vivendo para comer, para consumir, para ter relacionamentos sexuais, para atender a estas condições que são iniciais do ser, onde nós sabemos que nós não vivemos para isto. Não é esta a função da nossa existência. Aqui, nós espíritos mergulhados no corpo físico, nessa experiência carnal. Estes fatores estão presentes na nossa vida, mas eles não simbolizam o sentido da nossa vida. E por isso que a benfeitora, no livro Conflitos Existenciais, este livro aqui, que é reflexão da casa do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, este livro aqui, Conflitos Existenciais. No capítulo que fala sobre o vazio existencial, traz a autoconsciência como necessidade de divisor de águas entre o vazio e entre a completude, que é a plenitude. É o divisor de águas. O vazio que habitava aquele jovem rico, porque não tinha propósitos. Se o propósito do ser é meramente material, vai sucumbir quando sucumbir o corpo físico.
Por isso que os espíritos nos ensinam. Trabalho é toda ocupação útil. E dar um sentido à vida é dar uma utilidade à existência. Se nós queremos fazer este processo de autoconsciência, que é um processo de fusão entre aquilo que está dentro de nós como self, como realidade divina, como esta proposta de autossuperação, como esta proposta de crescimento, se nós queremos fazer esta fusão entre este aspecto com o ego, o que é isto? O que é fazer esta fusão? É iluminar o ego, como disse Jung, com o conceito de consciência, de facho de luz, é iluminar este ego, iluminar o inconsciente que nós temos, para que cada vez mais se torne consciente, para que, atendendo o propósito interno com o externo, nós executemos o que viemos a realizar nesta reencarnação. Porque tem um propósito para aqui estarmos. O ser humano não está aqui para deleite, para passarmos uma temporada. Nós estamos aqui para o trabalho. O trabalho como ocupação útil. O trabalho que é o esforço de, a cada existência, fazermos esta coesão entre aquilo que está dentro com o que está de forma egóica, na personalidade, que é esta personalidade que nós nutrimos no contexto presente, trazendo para ela contributos de moralidade, das conquistas que já fizemos, e angariarmos outras, vencendo, instrumentalizando esta personalidade para alcançar exatamente o que nós precisamos. Porque essa personalidade, ela é essencial. Ela cumpre o dizer de Jesus: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. É como se nós zerássemos, entre aspas, a nossa história. Por isso a personalidade. Uma nova história, uma nova família, uma nova roupagem, um novo corpo físico com novas condições físicas exteriores. Mas um recôndito que vem a cada existência amealhando em si, compondo em si uma história e que precisa equalizar-se para que nós atendamos aquilo que precisa. Autoconsciência. O que nós viemos desempenhar aqui. Ter autoconsciência é ter a consciência de si mesmo, iluminando a nossa sombra, aquilo que está em escuridão. Iluminar para quê? Para conhecer. Busca-te a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma luz que adentra a caverna do nosso interior para nos iluminar, para que nós identifiquemos o que há nessa caverna. Não simplesmente com uma identificação no aspecto psicológico, mas também no aspecto filosófico e valorativo, para entendermos se aquilo que trazemos em nós é positivo ou negativo. Se precisamos intensificar para manter, ou se precisamos educar para não mais possuir. Para transmudarmos o nosso comportamento. E aí sim, caminharmos a cada experiência que aqui temos no mergulho da carne, aproximarmos-nos neste conceito de angelitude. E o que é este conceito de angelitude? O que é aquilo que Paulo disse, que já não era ele mais que vivia, mas o Cristo que vivia nele? Que significado é esse? Se não esse self que iluminando cada vez mais, vindo à tona cada vez mais, consegue trazer a realidade vivencial da experiência carnal, essa possibilidade de uma consciência desperta, de uma consciência que mergulhou fundo e que traz à tona para instrumentalizar a vida aqui. Vida que tem utilidade nessa nossa linha de ascensão, nessa nossa linha de progresso. Então, este Cristo já não sou eu mais que vivo. Olha o que Paulo diz. Não sou eu mais que vivo. Que eu é esse? Do ego, de viver as paixões,
Ele dizia que trazia um espinho cravado na carne. Ele tinha as suas tentações, ele tinha as provocações, ele tinha o seu passado, ele tinha a culpa, que a qualquer momento poderia vir à tona. Mas ele não era mais um vazio existencial, porque repletou a sua existência do líquido mais puro, que se bebe do Evangelho de Jesus, e foi isso que Jesus disse ao encontro marcado que ele possuía com a mulher da Samaria, que também não sabia que naquela hora que ela ia buscar a água no poço de Jacó, ela ia encontrar com o mestre, que em verdade é encontrar-se. Porque a magia que Jesus promove no encontro com ele é o autoencontro. Ela também não sabia que aquele encontro estava marcado, e lá estava ela. Ele aguardando a água de beber, como ele pediu para ela, e ela, depois de estranhar que ele violava os costumes, porque estava falando com uma mulher em público, ele também judeu, falando com um samaritano, tudo isso, depois dela questionar, ele diz que se ela soubesse com quem é que ela estava falando, ela queria pedir da água, porque ele possuía a água para repletar a quem quer que fosse, para nunca mais aquele que sorvesse daquela água pudesse ter sede novamente. Esse líquido maravilhoso que nós temos a possibilidade de sorver é o Evangelho de Jesus, que é o roteiro que traz exatamente o caminho, porque Jesus é o caminho da verdade e da vida. Então ele traça o caminho, ele mostra esse caminho. A doutrina dos Espíritos, como consolador prometido, é o facho de luz a iluminar esse caminho e, juntamente com Jesus, que é o libertador de consciências, iluminar as consciências. A primeira, a segunda, a terceira revelação, todas trazem nessa completude de justiça, amor e caridade, como os Espíritos ensinaram. Se nós vivenciarmos esta lei, nós teremos entendido o propósito dos caracteres do homem de bem. E teremos feito este exercício. Quem é o homem de bem? Senão aquele que é autoconsciente de quem é, do que deseja alcançar, do que precisa fazer para alcançar e que empreende esforços para fazê-lo. Todos nós estamos mergulhados nessa seara material com o grande desafio de fazermos aquilo que precisamos fazer. Sair da escuridão do desconhecimento e alcançarmos o brilho da consciência que temos de cada vez mais ter ciência para que consigamos avançar os passos decisivos, passos necessários. Para isso, é necessário muito trabalho. Para isso, é necessário muita dedicação, muita disciplina e, notadamente, muito amor. Amor por si mesmo. Amor para identificar que, mesmo imperfeito, precisamos seguir. Embora imperfeito, estaremos, como diz a benfeitora Joana de Ângeles no livro Mestre de Amor, estaremos a falar de paz, com os corações sedentos de paz. Estaremos a propor união com o coração dilacerado por alguma traição ou por nós mesmos termos sido invigilantes numa atitude. Mas ela diz: enquanto muitos podem aguardar a sublimação para servir, serve tu. Não espera, embora imperfeito. E no seu mais novo livro, Vidas Vazias, quando nos traz um capítulo lindíssimo, que, salvo engano, é a honra de ser cristão. Ela diz que o cristão que não vivencia vicissitudes, que não tem os seus martírios, as suas dores, é um candidato. Ou seja, candidato a ser cristão. Ainda não está na alcunha de cristão,
porque a alcunha de cristão combina tanto a teoria quanto a prática, porque esta combinação é da autoconsciência. Aquele que mergulha em si e busca para si este propósito de vivência, desta autoconsciência, percebe que existe a teoria, mas que existe a prática a ser vivenciada, que é o amor a si mesmo, ao próximo, a Deus. Este amor que vai, aos poucos, nos conduzindo para esse encontro conosco, que é o encontro de libertação, que é o encontro de felicidade, que é o autoencontro. De buscarmos o Cristo dentro de nós, fazendo com que o dia também falemos: não sou eu mais quem vivo, não o eu da vaidade, da inveja, do orgulho, das coisas tão pequenas que não devem ter significado proeminente para nós, mas sim diremos: é o Cristo que vive em mim, o Cristo, o interior, este self, esta luz, esta proposta divina, este divino, o que há divino em nós. E assim faz todo sentido quando os espíritos respondem a Kardec que a lei de Deus está inscrita em a nossa consciência, iluminando-a neste processo de elaboração constante, iremos nos auto-iluminar. Vamos caminhando para o nosso momento final, que é a nossa prece, que com certeza estará recheada de agradecimento. Amigo querido, benfeitor de todas as horas, agradecemos pela tua presença na nossa jornada, na nossa caminhada, nesses passos que vamos empreendendo ao longo do caminho. Ora, uma indecisão, uma dúvida, um receio, um medo, às vezes as ilusões que nos clamam a convites que não se sustentam em si mesmos, mas sempre o Senhor. Se aceitarmos o convite, ali o Senhor está, a nos intensificar os propósitos de ânimo, de coragem, a robustecer a nossa fé, a nos criar condições de libertação sobre si mesmo. Mas o Senhor é tão especial e misericordioso, que mesmo não aceitando naquele momento o seu convite, como aconteceu com o jovem rico, no momento aprazado, de encontro com a dor, que é o momento onde nós caímos em nós mesmos, onde nós nos arrependemos pela oportunidade que perdemos, naquele momento, mais uma vez o Senhor estende as mãos. E com as dores, com a dor imensa no peito, aceitamos a tua oportunidade e fazemos o caminho de volta ao Pai. Caminho pedregoso, de espinhos, que são os desafios para a nossa depuração. Só temos a te agradecer, Senhor, por estar nesta jornada conosco. Abençoa o nosso planeta, abençoa os lares, as famílias, abençoa os que sofrem e sofrem muito. Abençoa todos nós. Os trabalhadores do Grupo Espírita, Luz, Amor e Caridade, para que renovem o ânimo, a esperança, a força e a dedicação e persistam como já vem realizando as suas atividades no labor do bem. Por todos que aqui estiveram, que estivemos juntos, conectados convosco, Senhor. Abençoe os seus lares, levando a eles a tua paz. Fica conosco sempre. Gratidão imensa. Agradecemos aos queridos irmãos do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade por este momento, pela realização e por esta oportunidade,
por estarmos juntos. Agradecemos a todos que estiveram aqui conosco, colocando mensagens tão gentis, palavras tão bonitas, que estiveram aqui no mesmo pensamento, pensamento em torno de Jesus, em torno do Evangelho. Agradecemos a cada um, porque estes momentos renovam a cada um de nós. Renova a nós que aqui estamos e a todos vocês, porque é a presença de Jesus em nosso lar. Gratidão imensa, até uma nova oportunidade. Abraço grande.